Fala aí, rapaziada, tá começando mais um podcast da Fraternidade Austríaca, aqui fala o Sora, e hoje de volta naquela nossa série de economia. Mas antes, uns avisos rápidos, né? Nós temos o nosso apoia-se aí, se você não doou nada lá, dá uma esmola pros mendigos aqui. Temos também o nosso Twitter, acho que já estamos postando coisa lá, não tenho certeza, mas vai começar ainda a postar não, coisa mas vai lá. começar. Se você me interromper de novo, você vai ser removido. Perdão. Obrigado. Bom, seguindo, a gente, como eu tava falando, a gente vai estar de volta com a nossa série lá de praxeologia, de estudo da economia. Hoje nós estamos com a line-up um pouquinho reduzida, estamos apenas com o Agorista e o Seu Nascimento. Aí, se quiserem se apresentar, acho que o pessoal já está conhecendo vocês, mas sempre bom. Queria me apresentar de novo. Então, sou o cara mais participativo e produtivo dessa porra desse podcast. Não falou porra nenhuma no episódio da ação humana, mas... Cala a boca, pô. Queria dizer, ó, que antes da abertura desse podcast, eu falei que queria ser só ouvinte, não queria falar nada. O senhor Nascimento disse que comeria o cu de minha mãe. Reflitam sobre as atitudes desse homem, que vocês dão dinheiro pra ele, seus canalhas. Boicota só ele, não boicota a gente não. Se der só boicota o Seu Nascimento, não boicota o resto do clã não, por favor. Vai, o senhor boicotado, vai aí, fala aí. Olá, senhores ouvintes, eu sou o senhor Nascimento, eu curso Economia Austríaca. Não. Cursa? Eu não sabia que tinha curso aqui não. É uma fraude, Olá, ouvintes, eu sou o senhor Nascimento, caralho. Eita, muito agressivo. Ô, Seu Nascimento, pode repetir aí que eu não... Rapidão aí, calma aí, que eu não entendi muito bem no final. O que você quer na boca? Olá, senhores ouvintes, mãe do Sora. A gente tem que focar, foco aqui não é zoeira, porra. Bom, seguindo, né? Vamos falar hoje sobre preços, sua formação, a parte teórica, dar alguns exemplos, né, de por que a interferência neles causam problemas drásticos que a gente consegue ver no dia a dia, sabe? Tipo, controle de preços, entre outros. Pode ser, tipo, controlando, estabelecendo o preço máximo, o preço mínimo, por aí. A gente segue com isso. Quiser começar introduzindo aí, Seu Nascimento? Senhor Nascimento, pode começar? Posso? Começa e termina. Muito bom, senhores. Ai, meu Deus, começou a falsidade. Então, começando basicamente, em suma, resumindo o argumento teórico a respeito do preço, basicamente o preço ele é uma corda de dois lados. Tu tem o lado do consumidor e tu tem o lado do vendedor. E acontece que, aí fugindo um pouco da analogia da corda, mas tanto o consumidor quanto o vendedor são responsáveis pelo preço em duas ocasiões. Eles são o vendedor, ele é responsável pelo preço quando ele vende o produto e também quando ele não vende, e o comprador é responsável pelo produto quando ele compra e também quando ele não compra. Quando ele compra, no caso, ele dá uma informação de que o preço ou ele está num lugar satisfatório, ou ele está num lugar que ele pode aumentar, inclusive. E quando ele não compra, é sinal de que ou o vendedor vai ter que fazer alguma coisa para melhorar o produto, ou ele vai ter que reduzir o preço. E basicamente isso vai também pro lado do vendedor. Se o vendedor ele não consegue vender, vai para a mesma linha. É o mesmo caminho, digamos assim. E nisso, inclusive, tu pode fazer até uma analogia que a questão do preço ela é similar, digamos assim, à democracia. Porque, por exemplo, quando você está na formação de preços, cada pessoa, cada consumidor, ele tem um certo peso a respeito da informação da qual vai chegar o valor do preço. Do valor, a informação que vai gerar o preço final. E no caso, por exemplo, se você está numa economia mais fechada, uma economia menor, no caso, cada pessoa ela tem um maior poder de influência a respeito da informação da função empresarial do mercado a respeito do preço. Cada pessoa ela emite uma informação a respeito do preço. Essa informação que as pessoas emitem vai ser usada pelos empreendedores com a função empresarial de mercado, que vai ter um episódio sobre isso posteriormente. E eles vão usar isso a fim de regular o preço, por assim dizer, deixar o preço melhor. Só uma coisa, só para complementar aí, a informação pode ser tanto comprar ou
te negar a comprar. Basicamente isso que tava falando. Sim, E voltando pra analogia que eu tava fazendo, se em uma economia fechada, cada pessoa ela tem um poder maior de influência a respeito do preço, da informação de mercado, em uma economia que é mais aberta, uma economia maior, uma economia mais envolvida, cada pessoa ela tem um poder menor a respeito da informação no mercado. Cada pessoa ela possui uma informação atômica a respeito do mercado, e quanto maior for o mercado, menos vai ter valor essa informação que essa pessoa tem. Menos vai ter um poder de mudar o preço, por assim dizer. E nisso, o que eu falei que é uma analogia, tu consegue fazer uma analogia disso com a democracia, é porque se, por exemplo, se tu pega uma democracia primitiva, que, por exemplo, umas tribos que tinham 10 piazinho índio, e os 10 pia índio elegiam um líder que ia comandar a tribo por uma semana. E então, no caso de uma aldeia pequena, cada poder de voto democrático tem um poder relativamente grande. Porque se tu tem 10 PA para eleger um líder, cada voto tem um poder de 10% de influência na decisão desse líder. Então cada voto tem um valor de importância, para assim dizer. É um voto que pode mudar o negócio, digamos. Só que quando tu pega e traz isso para, por exemplo, o caso da China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, cada voto, assim, não tem tanta importância no final. É tipo, se tu votar ou não votar lá na China, não vai fazer muita diferença. Fala como se eles votassem. Sim, E é similar a isso na questão de mercado. Se tu tá no mercado pequeno, o teu poder de influência a respeito do conhecimento de mercado vai ser grande. Se tu tá no mercado grande, vai ser inversamente proporcional. O preço de uma coisa surge quando a oferta de um ofertante se encontra com a demanda de uma pessoa que demanda esse bem. É basicamente dizer que o preço de uma coisa é a intersecção das curvinhas naquele famoso gráfico de oferta e demanda. Só que a gente não tem acesso a essas curvas, a gente não sabe o formato delas, a gente simplesmente sabe que existe uma intersecção entre essas curvas que dá origem ao preço. E essa tabelinha é só um instrumental analítico, ele pode ajudar as pessoas a entenderem um pouco, mas ele é auxiliar, ele é um acessório, a gente não tem que levar esse lance de tabelinha a sério. Sim, exatamente. Isso que eu ia... Então, é porque essa preço de uma tabelinha, ela não vai chegar realmente num valor objetivo, um preço objetivo, um preço final, por assim dizer. Porque o mercado ele tá em constante mudança. Da informação. Sim. Além disso, também tem a parada da informação A informação sempre muda e é sempre assimétrica no mercado. Então, tipo, você não vai chegar num estado em que todas as pessoas obtêm toda a informação do mercado e tá tudo desenvolvido num ponto perfeito. Esse seria um nirvana econômico, por assim dizer, que é o que o Israel Kirzner fala. Só que é um estado que não dá pra tu alcançar, por assim dizer. Pelo menos acredita-se que não. E no caso, então, da questão do preço, existe um grande facilitador pro preço, que no caso é a moeda. Que quando você tem uma moeda, você facilita muito para concluir os preços, para a informação se diluir no mercado. Que, por exemplo, quando tu tá num estado de preços através de escambo, que, por exemplo, a economia primitiva, que era só através de escambo, tu não tem muita precisão a respeito do preço das coisas. Por exemplo, se eu vendo pão e eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar aipo, eu sei que a cada 5 pães que eu fizer vai dar 1 kg de aipo. Só que, por exemplo, se eu vendo torradeiras e eu quero aipo, eu já vou ter que fazer outra conversão maluca até chegar no valor certo disso. Até chegar num meio termo em que ambas pessoas fiquem satisfeitas com o preço. Só que o problema é que acaba ficando muito bagunçado isso e vai ter vários casos em que as pessoas não vão aceitar as trocas. Por exemplo, sei lá, eu vendo aipo, mas eu sou alérgico a pão. Então o cara que vende pão nunca vai poder comer aipo. Então no caso aí surge o dinheiro para facilitar isso. O dinheiro ele surge como um meio indireto de troca, que é um meio que, se eu quiser comprar pão, eu não preciso necessariamente ofertar algo que o padeiro queira. Eu só preciso ofertar algo que alguém queira. E através disso, eu vendo o que eu ofertei para essa pessoa me dá dinheiro e com dinheiro eu compro pão. A questão é que o dinheiro ele facilita muito na questão do dinheiro,
Porque quando você tem um dinheiro, quando você tem uma moeda, você tem uma unidade de conta. E através dessa unidade de conta, você consegue se basear no... Tu consegue transmitir melhor a informação de mercado para concluir, para ter uma função empresarial mais bem desenvolvida. Não só na questão de informação. Não, esquece. Tem alguma coisa aí, Ogres? Sim, esse lance que você acabou de falar, esses problemas da ausência de dinheiro, eles têm nomes. Eles têm 2 nomes. O primeiro é ausência de coincidência de desejos. Quer dizer, se eu sou um produtor de trigo e você é um produtor de carne, se a gente não tem dinheiro, pra gente trocar, você tem que querer o meu trigo e ainda valorizar esse trigo mais do que a sua carne. E também tem o problema da indivisibilidade. O dinheiro, ele é, em termos práticos, ele é infinitamente divisível. Dá pra você dividir em unidades menores e maiores, o quanto você precisar. Mas se eu sou um artesão, que significa que eu faço vasos, eu não posso quebrar o meu vaso no meio e trocar em troca de carne ou de trigo. Mas se eu tiver dinheiro e 1 quilo de carne custa R$15 e eu vendo um vaso por 30, é como se eu estivesse quebrando meu vaso ao meio. Só que eu não posso quebrá-lo. Então eu gasto metade do meu vaso em termos de dinheiro. Então, os problemas da ausência de dinheiro é isso que você falou. Você só não deu os nomes a eles, que é a ausência de coincidência de desejos e o problema da indivisibilidade. Tem vários serviços e produtos muito básicos que não podem ser divididos, não podem ser despedaçados. E esses problemas incentivam as pessoas a buscar a troca indireta. Ela traz os benefícios do cálculo econômico, traz os benefícios de uma melhor transmissão de informação. Agora você consegue avaliar melhor os seus custos de oportunidade. Facilita basicamente a contabilidade. Sim, tudo isso. E no caso dos preços, decorrem os custos, que basicamente tem um erro que é muito tratado em relação ao custo, que muitos economistas dizem que o preço é baseado no custo. Que o preço de um bem, sei lá, de uma pizza que tu vai comer, é baseado no custo de produção para ela ser feita. Quando na verdade não. É na verdade exatamente o contrário. Pelo menos assim que o Mises trata. Que basicamente o preço é a parte objetiva da troca, é o valor objetivo em que ambas partes concordaram que é satisfatório trocar. E o custo, ele basicamente é aquilo que tu tem que abdicar para alcançar um fim que você almeja. São fins que você abdica para alcançar o fim que você realmente está buscando através da ação. Então, por exemplo, para exemplificar melhor, quando você vai lá e compra uma cebola, essa cebola que tu comprou, ela custou, sei lá, 50 centavos. Não quer dizer que o custo dela foi 50 centavos. 50 centavos foi o preço que você teve para comprar ela, para conseguir essa cebola. O custo dessa cebola é as outras coisas que você poderia ter usado esses 50 centavos que não podem mais ser usadas porque eles foram gastos na cebola. Por exemplo, se tu queria comprar um tomate, agora não dá. Agora tu tá com a cebola aí. Então basicamente o custo é aquilo que tu poderia ter tido se não gastasse a sua ação com isso que você gastou. E o custo, no caso, por isso, ele é sempre determinado pelo preço. Que o custo você determina através daquilo que foi o meio para a sua ação. Só fazer um comentáriozinho aí. Tipo, vendo esses preços, de uma discrepância nos custos ou nos preços, se você preferir, os empresários conseguem oferir lucros visando atividades produtivas. Basicamente assim que entram os lucros nisso daí. Se quiser dar uma complementação aí nessa parte dos lucros, que às vezes eu fico confuso como é que entra o lucro no preço. Não entendi perfeitamente. Se puder clarificar, ficaria grato. Bom, empresários observando, né,
coisa, compreensão deles, uma discrepância nos preços, eles procuram agir de forma onde eles podem extrair lucro, aproveitando essas discrepâncias de preço. Basicamente eles entram no mercado e veem um preço, através do preço, o conhecimento para eles usarem a função empresarial. Basicamente, se ele olha que alguém está lucrando muito, tá tipo, sei lá, o custo de produção dela, custo de produção aí realmente está ligado com a parte objetiva do preço, mas digamos, o custo de produção de um livro é 5 centavos e os caras estão vendendo o livro por 5 mil reais. Um exemplo que não faz muito sentido, mas tá. Nesse caso tu tá vendo que o cara ele tá lucrando muito em relação ao custo de produção dele. Então no caso tu consegue ver que tu consegue entrar nesse mercado, ter o mesmo custo de produção dele e ofertar o mesmo produto por um preço mais baixo. E com isso você não só vai estar suprindo demandas, como seu produto vai ser muito mais bem aceito no mercado do que o dele. Porque o seu é mais barato no caso e é a mesma coisa. Por sinal, esse exemplo é engraçado que teve uns dias que tava a ação humana por uns 700 reais. Aquele na eleição? Não, na eleição tava 50 reais. Eu não sei, quando eu fui ver na eleição eu vi por 700 reais. Não, no comecinho da eleição tava Friday, por 50. Aí depois que tava já o estoque lá com 2, começou a ficar pra 700. Que também o Paulo Guedes falou do ação humana na eleição, né? Então... Paulo Guedes! Aí também teve lá o do Ropa que tava 2.000. Uma coisa também que é bom falar em relação ao preço não ser necessariamente causado pelo custo, é que tu pode pegar vários casos também em que empresários colocam o preço ou igual ao custo ou abaixo do custo. Por exemplo, eu trabalho num supermercado e eu converso bastante com o gerente, o pessoal de cima lá, e eu vejo que tem muitas áreas do supermercado que eles não lucram. Por exemplo, pelo menos no supermercado que eu trabalho, eu não vou falar o nome por descrição, por assim dizer. Mas esse supermercado basicamente não tem lucro em cima do arroz, não tem lucro em cima do feijão e não tem lucro em cima da cerveja. Por quê? Porque no caso, quando eu falei com o gerente, ele fala que ele faz isso, porque aí no caso, como ele faz isso, ele vai ter o arroz mais barato da cidade, ele vai ter o feijão mais barato da cidade e ele vai ter a cerveja mais barata da cidade. E como ele tem essas 3 coisas, essas são as 3 principais coisas, pelo que ele disse, que chamam o público pro supermercado. Então, tipo, o cara vai lá e vai comprar arroz. Só que, tipo, tu não vai no supermercado simplesmente pra comprar arroz. Então, tu vai no supermercado e tu já faz a compra do mês. Tu já vai lá e compra, sei lá, bolacha, tempero, óleo, o que for, o que tu precisar. E aí, nessas outras partes, nesses outros produtos, ele eleva o preço. Ele deixa o preço bem acima do custo de produção. Por mais que o preço do arroz seja praticamente o mesmo do custo que ele tem em obter o arroz, ele ainda tá lucrando mesmo vendendo a preço de custo, por assim dizer. Genial. No caso, tu consegue até falar com o que o Milton Friedman fala do almoço grátis. Porque a história do almoço grátis era um bar lá, e aí esse bar começou a vender... Esse bar começou a dar amendoim de graça. Tipo, o amendoim era de graça, só que a cerveja ainda era paga e a cerveja era cara. E aí, tipo, os caras iam no bar e comiam o amendoim de graça. Só que, tipo, amendoim é um bagulho... Amendoim é salgado, por assim dizer. Então, tipo, quando tu come amendoim, tu vai sentir sede. E o que tu vai pegar? Tu vai justamente na cerveja, que tá com um preço mais alto. Então, tipo... Pessoa tentando explorar o consumidor, que coisa feia. Tem casos que tu consegue deixar o preço, tipo, barato, no mesmo valor, no mesmo preço do custo de produção, e mesmo assim tu consegue lucrar. Então, tipo, não é necessariamente o preço que vem do custo. Tipo, mesmo na teoria marxista isso não faz sentido. E em relação ao preço também, e no caso, uma coisa que já foi falada e é importante frisar, é que o preço ele é necessariamente um fenômeno de mercado. Necessariamente o preço ele surge através do mercado. Não tem como tu pegar e fazer um planejamento central do preço. Isso necessariamente acontece porque, como foi dito antes, o preço ele vem da demanda e da oferta.
E no caso, tu tem informações a respeito do preço que surgem tanto na demanda quanto na ausência da demanda. Porque quando tem demanda, significa que tu pode aumentar um pouco o preço, e quando não tem, significa que tu pode abaixar. Então, tipo, tá ligada nesses dois pontos. Só que a questão é que tu necessariamente tem que ser para um fenômeno de mercado, porque indivíduos só demandam no mercado, por assim dizer. Tu não consegue, por exemplo, um planejador central olhar para as pessoas e dizer o que elas demandam. É uma coisa que não tem como ele saber, porque é de caráter completamente subjetivo. Isso, no caso, o Mises ele fala na ação humana, nem mesmo Deus poderia guiar uma economia socialista. Porque mesmo Deus não tem acesso a conhecimento subjetivo. Então nem mesmo Deus conseguiria fazer o comunismo funcionar. Porque os preços ainda são determinados por demanda, e essa demanda necessariamente sempre vai ser subjetiva. Ora, pois, mas ele não é onisciente? Aí o Mises fala que a onisciência só tem acesso a conhecimento objetivo. Não sei se é assim, não sou teólogo, mas o Mises fala. Então, só brincando. Deixa esse pra lá. Tem algo pra falar aí? Já que a gente tá falando de custo, por que a gente não emenda e fala sobre tipo, uma falácia lá do dumping, aquela famosa... Dá pra falar depois aí. Eu acho que já dá pra ir pra parte de... essa parte final, né? Rebatendo... Então vamos pra ela, vamos começar já pelo dumping, já que... Tu quer fazer tipo uma apresentação pra esse aí? Acho que vai ficar melhor. Bom, tu vai falar aqui de fazer transição. Bom, agora acabamos a parte mais teórica e vamos começar a entrar no mais falácias sobre o preço, questões de planejamento central que acabam tendo, tudo, tipo, caos planejado. Como a gente estava já falando, o que a gente terminou foi o custo, né? Começar sobre dumping, né? Que está relacionado diretamente com essa questão do custo de produção, de deixar o preço ou abaixo ou o preço de custo para tentar ferrar com seus consumidores. Quer dizer, ferrar com os consumidores não, com a concorrência. Tentar tirar a concorrência do mercado. Manda aí, Gurish. Falei por um tempão, hein? Eu também falei por um tempão, manda aí. Então eu vou tentar falar essa parte do dump aí e vocês me corrijam, porque eu não tô muito confiante não, beleza? Vai, eu confio. Eu confio, vai lá, filhão. Tá, pera. Deixa eu só ordenar meus pensamentos. Vai, filhão! Sem pressão. Planejamento central dos pensamentos. Eu tô planejando aqui, vai dar errado o Ministério de Planejamento. Bom, se uma grande empresa vai reduzir seus preços em larga escala, ela vai ter prejuízos também em larga escala. Devido a isso, vai estar aqui, mesmo que ela tenha uma receita grande que possa queimar, quando sair disso, vamos dizer que ela conseguiu, que era o objetivo dela, acabar com a concorrência. Acabou, e depois disso colocou um preço alto. Supondo que é um livre mercado, isso vai ser um chamariz para que novos players entrem no mercado e ofereçam concorrência a ela, ferrando com ela, que agora ela não tem mais aquela receita que ela tinha antes para dispor. E lembra que eu acho que eu cometi um erro quando eu tô falando receita, eu quero dizer patrimônio, porque receita é nas vendas, então desculpem, ouvintes. Mas é basicamente isso, só substituir onde eu falei receita por patrimônio. Inclusive, posteriormente, eu acho que antes já falaram isso, mas o Lawrence E. Reed, ele fala bastante que tu só consegue realmente ter o dumping causando problemas em uma economia de planejamento central, em uma economia que interfere em uma economia que tem interferência estatal. Porque quando tu tem uma economia de interferência estatal, tu tem custos de entrada no mercado. E muitas vezes esses custos de entrada no mercado acabam impedindo que empresas novas entrem, e isso acaba diminuindo a concorrência. Então, por exemplo, se tu pega um mercado que é bem fechado, sei lá, mercado de foguete, por exemplo, sei lá. Gasolina, petróleo. É que foguete me veio a ideia aqui na cabeça já. O mercado de foguete, por exemplo, sei lá, tu tem o Tesla. Se entra uma empresa nova pra competir com o Tesla, essa empresa vai ter que fazer uma puta burocracia pra conseguir entrar no mercado, vai ter que pagar um monte de imposto, vai ter que contratar funcionário bem caro com qualificação pra trabalhar nessa área, vai ter muito custo de entrada no mercado. Então, se por exemplo a Tesla vai
e ela baixa totalmente o custo dela, ela baixa o preço a um ponto de a outra empresa não conseguir sustentar no mercado, porque o mercado está dominado pela Tesla. A outra empresa ela vai falir em um certo ponto, e a Tesla, como tem um grande capital para perder, ela vai conseguir voltar no mercado e crescer de novo. Vai voltar a ser um monopólio. No caso, eu tô dando um exemplo aqui, mas a Tesla não é monopólio. Tá? Mas, por exemplo, quando tu tem uma economia catalática, uma economia com concorrência, tu não tem esse problema, porque os custos de entrada são reduzidos ao máximo. Então, por exemplo, tu tem a Tesla, aí entra o Jubinha Foguetão no mercado de foguetes. Aí o Jubinha Foguetão vai lá e começa a fazer os foguetes, a Tesla vai lá e faz dumping, e até quebrar essa empresa. Aí entra o Clayton Foguete depois. Aí entra o Clayton Foguetes e pronto, a Tesla vai ter que gastar mais dinheiro pra falir essa outra empresa. Aí pronto, faliu essa empresa, entra outras 500 no mercado, vai ter empresa que nem vai saber fazer foguete, que só vai entrar no mercado pra ver a Tesla se fudendo. Então, tipo, não tem muito o que tu fazer numa economia catalática, não tem como tu manter monopólios em uma economia catalática. É simplesmente onde tem... Porque uma vez que você, depois que você tiver falido seu concorrente, levantar o preço, vai ser um chamariz pra que outros players entrem. Sim, E exatamente. você se fudeu. Aí você queimou teu capital e já era. Então, senhores ouvintes, agora que a gente havia terminado a introdução à teoria do preço e começado então a discutir problemas relacionados ao preço, a gente passa para o próximo exemplo. Como eu mesmo havia dito anteriormente, o preço de mercado ele é determinado pela intersecção entre as curvas da demanda e da oferta do mercado. Eu não estou falando em termos matemáticos, econométricos, essa porra de modelo de conhecimento perfeito, competição perfeita, nada disso. Estou falando de umas curvas em termos real mesmo, que mesmo que a gente não saiba e não possa conhecer como elas são, elas estão lá. Então, a oferta e demanda do mercado ela define um preço X, tal, eu falei disso. E o que acontece? Salários, eles são preços. É o preço que se paga pelo tempo de trabalho de um trabalhador. Ele pode ser por hora, pode ser por mês, por semana, intermitente, o caralho. Então, não importa. O exemplo aqui vai ser bem abrangente. Se a gente parar para pensar que o preço de mercado é X, quer dizer, a esse preço X existe uma determinada oferta e uma determinada demanda interagindo com essa oferta. No caso do mercado de trabalho, significa a oferta de trabalho do trabalhador e a demanda por trabalho do empresário. Então, como a gente havia dito, aliás, a gente não disse isso, quando o preço de um bem aumenta, mantidas constantes as demais circunstâncias, a demanda pelo preço do bem diminui. Quer dizer, a utilidade marginal do bem, as pessoas não estão dispostas a, tanto assim, a querer adquirir esse bem em detrimento de usar esse dinheiro para comprar outra coisa. Então, quando a gente fala em controle de preço, a gente está essencialmente dizendo que o governo vai intervir no preço de mercado. Ele vai ou empurrar para baixo ou empurrar para cima. No caso de empurrar para baixo, aliás, para cima, que é o exemplo do salário mínimo, o salário mínimo é um exemplo de se empurrar um preço acima do preço de mercado. E como, em igualdade de circunstâncias, quando o preço de um determinado bem ou serviço sobe, a demanda por ele diminui, uma vez que um salário mínimo é implantado num país, as pessoas que têm uma produtividade marginal do trabalho que não seja suficiente para pelo menos atingir esse salário mínimo, não serão contratadas, porque
esse preço está acima do preço de mercado para esses trabalhadores. Como resultado, esses trabalhadores acabam ficando desempregados. É o caso que o Milton Friedman falou, você tem que discriminar o trabalhador não qualificado, o trabalhador com baixa qualificação. E isso em prol do trabalhador com maior qualificação. Entre pagar um salário, o mesmo salário para um trabalhador qualificado, bem qualificado, com um bom currículo, e um com uma escolaridade baixa, uma produtividade baixa, o escolhido vai ser o primeiro. O que acontece é que o salário mínimo ele acaba fazendo com que uma pessoa com uma produtividade baixa não tenha a oportunidade de trabalhar por um salário abaixo desse mínimo. E como ao preço atual a demanda por esse trabalho diminui, esses caras são jogados ao desemprego, ao mercado informal e tal. Então, essas pessoas são jogadas no desemprego, no mercado informal e tal, que isso não é desejável, porque nós estamos perdendo em termos de utilidade toda vez que alguém vai para a ilegalidade ou para a legalidade. A gente está usando o mesmo trabalho num serviço que gera menor utilidade em relação a um trabalho legal que gera maior utilidade. Então, todo salário mínimo, nesse sentido, em que ele causa o desemprego desses trabalhadores e joga eles na informalidade, é uma perda para a comunidade como um todo. O salário mínimo é simplesmente mais um dos casos em que as pessoas têm uma intenção boa pra caralho, que dá um resultado não desejável do próprio ponto de vista delas. A intenção do salário mínimo é o caralho, bondade infinita que a gente vê nesse mundo. A gente quer que as pessoas ganhem bem, que elas ganhem bastante, que elas tenham dinheiro para ter uma vida abastada, mas os meios empregados para atingir esse fim não são adequados. Como é que se diz, né, Gorish? Salário digno? O salário digno, o salário justo. Agora também tem outro problema nessa questão do salário mínimo, quer dizer, mais especificamente do salário, né? Que é o seguro-desemprego. Que quando tem um seguro-desemprego, as pessoas vão estar trabalhando apenas pela diferença entre o recebido pelo seguro e o que elas ganhariam trabalhando. Tem também o que o Thomas Sowell fala, que existe sempre um salário mínimo que o governo não consegue alterar, que é 0. Porque se tu coloca um salário mínimo legal, por assim dizer, de $10 mil, não importa, porque ninguém vai ser contratado, então todo mundo vai ser desempregado e todo mundo vai estar ganhando um salário de R$0. Então é um salário que não tem como tu tirar. Se tu coloca tu pode subir o salário mínimo legal para quanto tu quiser, mas o salário mínimo real sempre vai existir e sempre vai ser 0. Fora que nessa questão do seguro-desemprego, você tira das pessoas que produzem e dá para as pessoas que não estão produzindo no momento. Então você incentiva as pessoas a não produzirem e desincentiva elas a produzirem. Fora que você tá... isso quer dizer, o governo causa desemprego por meio de uma imposição de um salário mínimo, e aí ele justifica o assistencialismo de seguro-desemprego dele, porque, olha, as pessoas estão desempregadas, essa falha de mercado do caralho e tal, a gente vai dar uma ajuda pra elas, porra. Pega imposto, dá pra ela lá todo mês, dá um salário mínimo pra ela todo mês, pago pelos contribuintes. Olha como a gente é o papai que você nunca teve e cuida de você bem pra cacete. Que cuida do capitalismo. Sim, só que esse aparato de distribuição de renda não é nem tão efetivo, porque ele é muito caro. Porque, quer dizer, primeiro chega o fiscal que recolhe o imposto, aí já vai uma parte desse imposto para pagar o salário dele, aí vai para os devidos órgãos administrativos do município e tal, aí vai
a burocracia desse pedacinho aí já vai tomar um pedaço desse imposto para si. Aí depois vai repassar para a União. Os canalha lá do Senado, da Assembleia Nacional como um todo, vão tirar uma parte deles disso aí. Aí depois vai ser repassado para chegar realmente na mão desses caras que estão desempregados. Ó, os caras que vão trabalhar para repassar esse dinheiro para esses caras que estão desempregados também vão ter que retirar a sua parte como funcionários públicos. Então quer dizer, primeiro você tira uma pizza bem grande, mas cada um vai tirando um pedacinho ao longo do caminho, até que para chegar nas pessoas que realmente vão receber esse dinheiro, essa parcela é muito ínfima. O aparato de redistribuição, ele concentra muito poder nas mãos dos burocratas, e o que é irônico é que essa distribuição ela acaba concentrando renda ao invés de distribuir a renda. Esses burocratas ficam ricos pra caralho. E a parte que chega efetivamente essas pessoas sem renda ou com baixa renda é pequena. Então ela não é tão substancial comparada ao aparato de redistribuição, o preço do aparato de redistribuição dessa própria renda utilizado. Posso dar um comentáriozinho aí só curioso sobre o seguro-desemprego no Brasil? Ele nunca pode ser menor que o salário mínimo. Embora ele tenha um teto lá de 1.600 e poucos reais. Se tá melhor, estão trabalhando, Porra. do que se estivesse trabalhando por um salário mínimo. Tem isso também. Arrumar um emprego só pra ser demitido. Então, senhores ouvintes, agora o bendito senhor Nascimento vai dar mais um exemplo aí e tal sobre o controle de preço para vocês. Prestem bastante atenção na explicação dele. Obrigado pela deixa, Gorishi. O senhor é muito gentil. Outro exemplo também no caso, como a gente falou primeiro sobre o dumping, tem outro exemplo também que esse, inclusive, o público geral, assim, os normes mais gerais do Brasil, até os que se consideram de direita, geralmente são contra. Que é o outro lado do dumping, que é o pumping, que é quando acontece uma tragédia ou alguma coisa assim, e por algum motivo eles precisam subir os preços lá em cima. Por exemplo, a gente teve um caso de pumping muito forte ano passado, em 2018, na greve dos caminhoneiros, que estava sem gasolina, e como a oferta de gasolina baixou e a demanda aumentou, então o que aconteceu foi, a gente tem que aumentar o preço também, porque aumentando o preço só as pessoas que realmente precisam da gasolina vão pagar por ela. E então alguns postos realmente fizeram isso, só que aí entrou o governo proibindo isso por considerar isso pumping. O governo disse que é um preço abusivo e aí proibiu. E aí, como ele proibiu, aconteceu o que aconteceu, que a maioria deve ter visto que formavam-se filas enormes esperando para abastecer o carro, e geralmente acabava muito rápido. Não funcionava o negócio, não tinha como funcionar do jeito que tava. Eu tenho amigos que, inclusive, durante essa greve dos caminhoneiros, pegaram e ia pro posto de gasolina com dois galão imenso assim, e simplesmente enchia o negócio lá. Eles nem precisavam da gasolina, só que eles sabiam que o preço ia aumentar, e quando aumentasse eles iam vender o negócio. Eu posso fazer então um comentário disso aí, dando um exemplo? Manda. Bom, vou considerar isso um sim. Lá nos estados, acho que no estado da Califórnia, por exemplo, quando tem aqueles desastres, eu não vou dizer o estado porque eu não lembro agora ao certo. Nos estados, quando tem aquele desastre naturais, tipo um tornado, furacão Katrina, essas coisas assim, você está proibido por lei, de aumentar os preços de coisas como gasolina. Porque as pessoas acham que isso é uma exploração de uma situação crítica. Só que elas não veem o problema da escassez, né, por exemplo. E que com esse aumento de preços seria um incentivo total para os estados que não foram afetados pelo furacão ou pelo desastre que você quiser, de exemplo. Esses estados teriam
incentivos, os comerciantes que estão fora desse estado têm um incentivo total para enviar seus produtos para esse estado, voltando o preço a normalizar. Se é que você possa dizer que tem um normal, mas voltar para uma situação em que a oferta esteja mais aproximada da demanda e com isso os preços abaixando. Bom, acho que era isso aí. Sim, é exatamente isso. É até um caso, quando tu aumenta os preços em um caso de tragédia, não é que tu tá querendo... Sim, tu tá buscando alcançar os seus fins. E seus fins é lucro. Por mais que seja um lucro subjetivo, tu tá sempre buscando lucro. Só que nesse caso, quando tu faz isso, tu tá sendo até de certa forma humanista. Quando tu aumenta os preços. Porque aí tu não tá fazendo as pessoas irem lá e... Cara, quando começa uma crise, as pessoas falam, eu tenho que pegar o máximo possível desse bem, porque eu não sei quando que vai ter de novo. Então eu vou lá e o que tiver no supermercado eu vou comprar. Só que quando você sobe o preço do negócio, o cara vai no supermercado e vai falar, tá meio caro isso, acho que eu vou levar alguns só. E aí acaba sobrando e outras pessoas que não conseguiriam comprar na primeira situação, porque teria acabado, conseguem comprar na segunda. E aí elas conseguem se manter vivas, em alguns casos também, por conta desse aumento de preços, por conta do pumping. Então, o pumping, por mais que em alguns casos pode ter completamente um fim de lucro financeiro, o pumping ele é uma coisa extremamente humanista, que pode salvar vidas. Eu nunca tinha escutado esse nome. O quê? Vidas? Pumping. Ah. Vidas, porra. Tem alguma outra ideia aí de controle de preço, Gurish? A gente falou do preço mínimo, falou do preço Ah, máximo. nenhuma, velho. Tem. Caralho, pera aí. A gente falou o contrário. Peraí, lembrei de um bagulho aqui. Acho que é algum bagulho. Espera. Ah, peguei aqui. Vamos ver esse código do caralho. Que tá procurando o código do consumidor? Não, é um código de torcida, eu acho. Código do torcedor, deixa eu ver. Tem isso? Caralho. Tem. É uma coisa de lei, sério? É uma coisa de lei sério. É aquele bagulho do ticket. É tipo, é esse órgão que determina que se tem um determinado preço escrito no ticket de um ingresso de jogo, esse ticket não pode ser vendido por um preço diferente. Ah, pra evitar cambista, né? Ah, então. Ah, chama Estatuto do Torcedor. Caralho, que viagem. Não é código, é Estatuto do Torcedor. Isso daí é pra evitar Então, cambista, né? Ó, prisão de 1 a 2 anos para quem vender ingresso de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. E de até 4 anos para quem fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete. Então, essa é a lei do Estatuto do Torcedor. O que acontece? Isso não é uma boa maneira de defender o torcedor. É mais um caso em que a intenção e o resultado eles diferem. Porque qual que é o princípio da especulação? Eu vou comprar um bagulho agora, porque eu espero que o preço vai ser pelo menos um pouco mais alto no futuro, de forma que isso compense os meus custos. Então, imagina que tem uma entrada de jogo e tal, que ela custa R$100. Custa R$100 a jogo. Aí eu vou lá e compro. Comprei e tal. Se não tivesse essa lei, seria o seguinte. Uma vez que essas entradas se esgotaram, agora os especuladores começam a jogar os ingressos deles dentro do mercado. E o que acontece? Quando eles colocam um preço acima do que está escrito no bilhete, eles selecionam entre as pessoas que mais querem ver o jogo. O cara que vai pagar mais por esse bilhete não é o cara que, tipo assim, passei lá na frente do estádio e tal, fui lá comprar um ingresso.
não é o cara casual, é o cara que é fã. Ele seleciona entre os fãs, as pessoas que realmente querem assistir o jogo. Ele tem esse papel de fazer as pessoas economizarem essa especulação, de satisfazer melhor as vontades das pessoas. Sim, posso dar um OBS nisso daí? Aí Fala. sem falar que aí depois quem tá assumindo o risco são os especuladores. Está havendo uma transferência do risco do estádio para quem está especulando com esses ingressos que eles poderiam nem conseguir vender. Teriam comprado talvez ingressos a mais de besteira. Sim, o pior é que esse tipo de regulação que o Estatuto do Torcedor impõe, ele não é nem mesmo efetivo. Continua aí o mercado negro de ingresso. O que acontece é que tu concentra esse mercado nas mãos de uns poucos que têm o aval de correr o risco, permitindo que eles aumentem um pouco mais do que o preço competitivo que seria desses ingressos de especuladores, e ainda são caras mais perigosos do que os caras que num contexto do mercado legal seriam. Então o mercado continua aí, só que as pessoas estão pagando mais pelo mesmo ingresso em relação a um mercado competitivo de especulação e tal, com esses ingressos. Isso pode ser aplicado a qualquer bem, qualquer mercadoria, no mesmo princípio. E isso só ajuda a cartelizar esses vendedores de ingresso, permitir que eles abusem dos consumidores na ausência de um mercado competitivo. Então, o que a gente vê do Estatuto do Torcedor nesse aspecto é que ele protege o torcedor, ele fode o torcedor. Ele fode o torcedor, velho. Porque o mecanismo de especulação é perfeito para selecionar entre quem quer bastante e quem não quer ver o jogo. O cara compra, toma o risco pelo estádio, ele ajuda a selecionar entre as pessoas que mais querem ver o jogo, tu elimina dessa jogada aí os casuais, vagabundo que nunca foi no estádio na vida e tá indo só por coincidência de estar passando e viu lá ingresso à venda. Então, ajuda a selecionar entre essas pessoas. Essa regulação concentra no mercado negro poucos especuladores de ingressos em cartéis, permitindo que eles abusem do preço desse ingresso. Então, além de não parar esse mercado, a situação dos consumidores piora do que seria na ausência dessa lei. Cara, 1 a 2 anos de prisão para um cara que tá vendendo o que ele comprou por um preço acima do que ele comprou, só porque tá escrito ali na porra do bilhete. Aí tu dá 4 anos, 2 a 4 anos de prisão pro vagabundo que facilita a distribuição desse bem, que facilita a distribuição do bem que vai ser do bem por um preço que vai selecionar entre as pessoas mais ávidas pelo ingresso, por ver o jogo. Esse estatuto não tá protegendo ninguém não, caralho. Está só formando um mercado negro, não tá protegendo ninguém, tá atacando as pessoas. Então, isso é só mais um caso de controle de preço, de intervenção em termos de preço que acaba sendo ruim do ponto de vista do próprio governante. Eu acho que isso é um problema até dos operadores do direito. Eles não são consequencialistas, eles não fazem análise econômica do direito. Eles se valem muito mais por intenções do que por consequências. Eu tenho uma intenção do caralho, bora fazer, foda-se. Aí você não analisa essa lei de um ponto de vista da teoria econômica. Eles caem no ponto que o Bastião falou. Agora deixa eu falar. Não. Agora falando de direito, calma aí. Eles até fazem uma análise de consequência, mas são umas consequências absurdas. Tipo, com certeza que assim, ó. Ele vê esse daí do exemplo do estatuto é para proteger o consumidor, que era que ele consiga comprar o ingresso pelo preço que tá determinado. Porque se não fosse assim, iam acabar os ingressos. E olha só, os especuladores iam ter todos os ingressos e iam vender por um preço abusivo. Basicamente essas seriam as consequências que o cara operante de direito falaria, tá ligado? Tipo, basicamente negando todas as leis de economia.
Sim, pode ser que surjam até gente que especule por engano, assim. O cara nem tava planejando em primeiro lugar especular. Mas aí ele percebe que as pessoas estão pagando um preço alto pelo ingresso e ele tá com o ingresso dele guardado. Aí ele fala, porra, não vou assistir o jogo não, vou vender essa porra, vou ganhar dinheiro, vou ganhar um bom dinheirinho em cima. Então é irrealista supor que o preço vai ser abusivo, porque vai ter pessoas que já estarão planejando especular e pessoas que ocasionalmente vão especular dependendo do preço. Se o preço chegar a um nível absurdo, essas pessoas, principalmente essas pessoas que em primeiro lugar não planejavam especular, vão passar a vender os ingressos delas e vai continuar o mesmo mecanismo de selecionar as pessoas que mais querem ver o jogo, de agradar as pessoas que mais querem ver o jogo, de gerar a maior quantidade possível. Vagabundo que não quer ver o jogo tanto assim, não é fanático pelo time. Vai ver na TV. O cara que não sabe o hino do próprio time, porra, hino do Corinthians, caralho. Hino do Corinthians, Timão e tal. Ele não vai assistir o jogo. Porque ele vai achar que o preço tá muito alto. Mas o cara que tem camisa, o cara que gosta dos jogadores, o cara que tem a chance de ver os jogadores de perto, tal, ver a emoção do campo de futebol, ele gosta disso, ele vai pagar um preço maior por isso. Por isso que seria muito importante... Principalmente no caso da torcida do Corinthians, pelo menos eu falo isso mais por torcer pro Corinthians, por assim dizer, é que é uma torcida que, digamos, até sofre um pouco com isso, porque se tu pegar a massa do público, assim, a massa da torcida, é de uma classe mais baixa, é de uma classe média baixa, assim, e mesmo assim, tem ingressos que custam de 100 a 200 reais. Mesmo custando um pouco mais caro, todo jogo tu olha lá e tá lotado. E todo jogo tu olha, tá a torcida inteira cantando, tá a torcida inteira em pé. Porque, tipo, é os caras que pegou a grana, tipo, metade do salário mensal deles e pagou o negócio, pagou o ingresso pra ir no estádio e ver o bagulho que ele tá, tipo, ele é apaixonado, por assim dizer. E mesmo sendo um negócio caro, ele tá indo lá. Porque é um bagulho... Só pagou pra depois marcar a porrada. Dar porrada em palmeirense. Sim, pô, o verdadeiro amor é a briga de torcida. Exatamente. O cara nem faz pra assistir o jogo, é só lá pra marcar a porrada. Ele vai pra criar o jogo. É cruzada futebolística. TV aqui no Rio, não sei se tá no Flamengo e Penharol. Acho que não vi. Caralho, mano, só tava lá uma imagem rodando no WhatsApp lá de... Depois a polícia chegou lá, aí pegou os caras lá do Penharol, mano, tinha umas 50 cabeças lá sentadas no asfalto esperando lá pra ver o que acontecia. Tá foda. Inclusive só uma observação, quem quiser encontrar esse exemplo que eu dei dos bilhetes, ele tá no Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira do Leandro Narlock, que é um livro em geral muito bom. Ele é uma leitura rápida até, a escrita é muito fácil, as letras são grandes, não tem muitas páginas, não é tão caro assim, tal, é um livro divertido. E entre esses e vários outros exemplos preciosos a gente consegue encontrar nesse livro aí, quem quiser ler. Ô Sora, tu não quer... Eu acho que eu pego aqui e dou um exemplo falando de consequência de tu tabelar o preço, por assim dizer. De tu controlar o preço, e eu dou um exemplo e falo sobre isso. E depois tu manda pra finalizar, pode ser? Tu já viu o exemplo que o Mises dá do controle do leite? Da Laputânia, da Lata, sei lá. Que língua o senhor está falando? Não, que ele dá uns países lá, Laputânia e Ruritânia. Não, o país não sei, mas tipo, é o exemplo do leite, de tipo, tá, tu vai lá e controla o preço do leite. Só que tipo, o problema de tu controlar o preço do leite pra cima, por assim dizer, pra poder dar lucro pro produtor de leite, é que o produtor de ovo não vai ter... Tipo, o produtor de bolo vai ter o custo aumentado, então o bolo... Todos os consumidores vão estar subsidiando isso. Essa questão de subsídio. Não de subsídio, mas tipo um controle de preço que leva a outros.
Tipo, controla o Tá. preço do leite. Aumento em cadeia dos preços por conta de um. Não aumenta em cadeia, mas tipo, tu vai lá e controla o preço do leite. E aí isso ferra com o preço do. O preço do bolo, por assim dizer. Aí tá, O custo, né, no caso. preço. Não, aí preço. Não, pô, Ah, sim, custo de produção. o custo, né? Porque é o custo de produção, mas não quer dizer que o preço do bolo Sim, vai sim. ter que aumentar. Pode só reduzir a margem de lucro, É. não? Tipo, tu tá o preço Ou do leite. necessariamente ele fala que vai aumentar o preço do O governo ele aumenta o preço do leite para beneficiar o produtor de leite. Só que isso acaba gerando um problema porque o cara que vende bolo, ele compra leite para fazer o bolo. Então, o custo de produção para ele fazer o bolo vai aumentar. Então, E tenta fazer menos bolo, então vai depois aumentar o bolo. Ué, tá, entendi. isso. Aí, tipo, o governo vai ter que também tabelar o. Tipo, o governo vai ter que controlar alguma matéria-prima do leite para que o leite possa cair de valor e voltar a ser competitivo no mercado. Aí, por exemplo, o governo vai lá e controla o ovo, então, o preço do ovo para baixo. Só que aí, quando o governo controla o preço do ovo para baixo, o produtor de ovos vai ter menos lucro. Então ele vai reclamar com o governo. Aí o governo vai ter que ir lá e vai ter que ver alguma matéria-prima, sei lá, ração para galinha, e vai ter que abaixar o preço da ração para galinha. Só que isso gera um problema também, porque o cara que vende ração para galinha, ele tipo, não tem como vender por um preço mais baixo. Então o governo vai ter que ir e controlar o preço de alguma matéria-prima da ração para galinha também. Que vai criar uma cadeia até o final que tu não vai conseguir controlar nada. E toda a economia vai colapsar. Sacou? Tá, então basicamente você já falou tudo isso, não precisa falar mais nada. Ué, É que eu não sei se vai ficar bom isso aqui. Tá, acabou que ficou eu falando uma coisa idiota, não ser Pode ser, pode corrigido, ser. pronto, as pessoas vão tendo suas dúvidas corrigidas. ok. Ué, Outro exemplo também é o caso da minha entrada. Que o governo ele foi lá e fez um controle de preço para beneficiar o jovem. Que no caso é merda. Só que ele foi lá e fez uma entrada, ranço. obrigou as Estou empresas com ranço de você. e obrigou as empresas a oferecerem ingresso de evento, convite pro cinema, coisa do tipo, pela metade do preço para estudantes. Só que quando tu faz isso, tu acaba gerando um problema que não tem como tu mudar do nada o seu custo de produção pela metade. É tipo, pra poder vender pro jovem. Então o que você vai ter que fazer é subir o valor do produto final, do serviço final, pro dobro do que ele era antes. E aí só o jovem que consegue ter acesso a esse produto, por assim dizer. Só que também outro problema que isso acaba gerando, que no caso eu tô subindo o preço, só o jovem vai pagar a minha entrada, só ele vai ter acesso a esse negócio. É que aí tu reduz o público do seu negócio, digamos assim. E aí no caso, o que as empresas começaram a fazer para resolver esse problema? Começou a abrir uma questão de tipo, tem meia entrada para estudante. Só que pra gente não perder público, tem meia entrada também para quem vier e trazer 1 quilo de alimento não perecível. E aí o cara vai lá, traz 1 quilo de alimento não perecível e paga o mesmo valor da minha entrada. E pronto, a empresa conseguiu se livrar desse problema aí, desse problema do governo te obrigar a ter uma meia entrada para estudante. Só que aí o governo vê isso e o que ele faz? Não, tá errado. Tem que mexer de novo. Então o governo falou que isso se categoriza como fraude e o governo obrigou, nesses casos, empresas que têm meia entrada com outras ocasiões a ter uma entrada por 1/4 do preço para estudante. E novamente o que empresas fizeram? Subiu o preço para 4 vezes o que eles eram. Isso, cara, eu não vou lembrar o nome, mas tem um cinema de São Paulo que fez isso. Que ele subiu o preço do ingresso do cinema para 4 vezes o que era antes. E aí ele colocou o ingresso pro jovem, pro estudante, com essa entrada de 1/4 e colocou a entrada com 2 kg de alimento não perecível por 1/4 do preço também. Então, tipo, tu acaba criando só uma briga de... Tu acaba só criando uma caça de rato e gato, que um fica correndo atrás do outro
Um foge da merda que o outro faz e se Uma alimenta. dúvida, quanto é que ficou esse preço aí? Quanto é que ficou o preço dessa entrada? Cara, eu acho que tinha passado. Como é que foi o quê? Passou dos 20? Ou. A meia entrada não, o valor total passou de R$100. De um ingresso pro cinema. Certo, esse é o preço cheio, né? É o preço final do negócio depois de uma regulação. Mas aí com a meia. Mas se fosse usar a meia entrada, pegava lá os. É que aí tinha meia entrada e tem essa um quarto entrada, por assim dizer. Ah, então pegava 25 no caso. É. Digamos, se fosse R$100, tu pagava 25. Aí o cara vai mandar um oitavo, tá ligado? É, aí tu fica sempre nisso, até que tu vai chegar em. É basicamente isso. Fudeu, né? Fudeu É com 1.000.000º de entrada pro estudante. Aí fudeu com quem não tá naquela. É, mas aí a empresa ela consegue abrir a exceção. Que aí ela consegue falar: não, traz um quilo de alimento aí que a gente bota tu aí pelo menos o preço do estudante. E pronto, dribla o estudante. Tem até como você conseguir meio com a carteira de estudante sem ser realmente um. É, não é difícil. Mas, Não, Agorish, o que tu acha da economia da Lituânia? Muito massa, mano. bom, sobre preços foi isso aí. Mais intervenções no preço a gente vai falar no podcast sobre intervenção. Vai sair algum dia no futuro, obviamente. Vocês querem se despedir aí? Depois eu faço sua arrebatando no final aí. Vai. Eu quero. Eu Vai, sempre manda lá tenho os algo seus a falar. aí, né? Então, senhores ouvintes, como eu sempre gosto de falar no final, porque eu sempre tenho algo a falar nessa porcaria. Então, como sempre, vai ter easter egg de eu fazendo besteira, de eu falando besteira nesse podcast, porque o senhor Nascimento edita e tal, faz os caralho. Bota fala minha que eu falei no início, no final, bota fala minha do final no meio, bota fala minha no meio da bunda. Essa falácia no meio termo aí tá foda, né? É assim que funciona. É assim que funciona aqui com esse manipulador canalha, que é o senhor Nascimento. Manejador Boa. central. Esse planejamento central que ele faz aí. Gostaria de dizer que eu ainda não mudei minha opinião sobre todos vocês que escutam esse podcast. Vocês são desocupados do caralho, que deveriam encontrar algo melhor para fazer que não seja nos dar dinheiro. Encham-me de dinheiro, por favor. Tá? E ó, agora tem jogue o dinheiro apoia-se aí pra doar, hein? minha cara. Tem um apoia-se aí, né? Tem um apoia-se pra doar e tal. Entra lá no apoia-se e tal. Doa, é facinho doar lá no apoia-se. Doa pra nós aí. Enche o meu bolso, joguem dinheiro na minha cara. A gente tá terminando aqui mais um podcast em que eu participo. Eu participei de quase todos mesmo. E me arrependo de ter topado participar desse podcast, né? Mas estamos aqui. E vamos continuar fazendo podcast e tal. Agradeço a todos vocês que ouviram até aqui, apesar de vocês estarem mostrando para mim que vocês têm muito tempo livre. Vai ficar ouvindo o quê? 1h20? Mais de 1 hora aí de podcast, que eu não estou ligado direito qual que é a duração. Ok, posso me despedir então? Pode, se comporte, Não. vai. Eu não sou tão bom em despedidas assim, portanto apenas direi o seguinte: o tempo é o melhor autor. Ele sempre encontra o final perfeito. Charles Chaplin. Tá, depois de eu ter isso ficado que com a o senhor vergonha... Nascimento Eu vou editar ele no bom Isso que o senhor Nascimento acabou de falar vai ser cortado, nem fudendo que eu participo de um podcast em que alguém fala uma porcaria desse Ou jeito lixo. Se ele falar Isso vai essa ser coisa... cortado. Não, E essa isso parte aqui não aqui vai que eu ser tô cortado. falando vai ser cortada também Não e vai, tal. não vai. Tem que deixar tudo isso. Tudo. Não vou editar nada. Então, o mijão dando palpite aí é foda. Vai tomar teu cu aí, caralho. Desocupado. Vai dar meia hora de cu aí pra se ocupar, porra. Se despede. Agora, como o Roger deu sua conclusão rápida, né?
de 3 minutos aqui que eu cronometrei. E a vergonha alheia do seu nascimento. Agora eu vou só finalizar rapidinho aí, ó, galera. Segue lá no Apoia-se, se inscreve no Apoia-se, doe pra ter dinheiro na gente, jogue pros mendigos essa porra. Segue no Twitter. Valeu, esse foi mais um episódio do seu podcast libertário. Falou! Eu sou o cara mais foda desse podcast.